Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mateus, vem aqui. Pedro, também vem aqui, por favor. Fiquem aqui assentados, nessas primeiras cadeiras aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos fazer aqui nesta noite uma meditação, uma reflexão dentro dessa palavra de João capítulo 8, a partir do primeiro verso. Eu gostaria que nós pudéssemos aqui estarmos pensando no grande e imensurável amor de Deus, que nós pudéssemos estar aqui nesta noite meditando na graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso querido, eterno e amado Salvador. Capítulo de número 8 de João, a partir do primeiro verso, a palavra do Senhor diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas, o Pedro e o Mateus, trouxeram a Júlia. Estão seguindo aí o raciocínio? Trouxeram a Júlia, certo? Glória a Deus. E eles então, chegando ao meio, disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, ou seja, levantou a cabeça. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pergunta para eles: aquele que dentre vocês estão sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um. Glória a Deus. A começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, disse-lhe, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ao que ela respondeu. Ou seja, ele continuou dizendo: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então vai e assenta novamente. Glória a Deus, queridos. Esta palavra é uma palavra que para mim traz uma reflexão muito grande e ao mesmo tempo intrigante, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é abordado por alguns, vamos dizer assim, chamados puritanos da sua época. Eles trazem uma mulher
E o texto fala que ela foi apanhada no próprio ato do adultério. E eles então se aproximam de Jesus e começam a acusá-la, e usam até a lei da época de Moisés. E ele disse: a lei de Moisés nos manda, nos fala que tais pessoas sejam mortas apedrejadas. E o texto fala que ele estava inclinado, abaixado e escrevia. Aleluia. Aí vem a minha pergunta, e onde eu tento refletir e tento descobrir o que é que Jesus escrevia lá na terra. E eu fico pensando e fico perguntando: o que será que Jesus estava escrevendo? E ele continua assim. E aí ele levanta a cabeça, olha para aqueles homens e pergunta para eles, fala para eles: a lei manda, é assim que a lei é. Então, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele volta a escrever novamente. De repente, ele ouve o barulho das pedras que estavam nas mãos daqueles homens, caírem ao chão, e depois de um breve silêncio, ele levanta novamente a sua cabeça, e aí só está a Julie, só está a mulher. O Mateus e o Pedro já se retiraram, mediante a palavra de Jesus. E ele então olha para a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Ele diz para ela: nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. Aí, queridos, eu fiquei pensando na possibilidade daquilo que Jesus escrevia, e eu cheguei a uma conclusão que não está na palavra. Você não vai achar isso escrito em nenhum lugar da Bíblia. Mas a conclusão que eu tenho em relação ao que ele escrevia, a palavra para mim era esta: graça. Aleluia. Esta era a palavra que o meu coração sentiu. Ele escrevia graça, graça. Você sabe o que isso quer dizer? Isto quer dizer que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação para todas as pessoas. E é por isso que Paulo fala que pela graça nós somos salvos. Mas veja bem, queridos irmãos, que a graça ela salva, mas a graça também determina quando ela libera o perdão. Ela diz: não cometas mais o pecado, não faças mais isso, eu não te condeno, mas você vai e não cometa mais essa atitude. Eu usei a Júlia aqui só para representar. Graças a Deus não é o caso dela, e nem dos irmãos que acusam. Só para os irmãos entenderem melhor aquilo que Jesus fez e aquele episódio que marcou. Aí, meus queridos irmãos, eu olho novamente para a palavra de Deus, e nós vamos encontrar nesse mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 1, no verso 16. João diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude
com graça sobre graça. Todos nós recebemos da plenitude da vontade de Deus por causa da sua graça. Ele diz, com graça sobre graça. Então, queridos, é muita graça de Deus para a nossa vida. É graça de Deus todos os dias da nossa vida. Nós acordamos, passamos o dia e à noite nós agradecemos a Deus. Por quê? Porque a graça dele nos alcançou. Aleluia! E pela graça maravilhosa de Jesus, nós somos salvos, nós fomos lavados, fomos remidos pelo seu sangue. O apóstolo São Paulo, que falou muito sobre graça, lá em 2 Coríntios 2:9, ele narra a sua história, ele fala de uma revelação. Ele fala, eu conheço um homem, e eu não sei se no corpo, se fora do corpo, esse homem foi levado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, coisas tão tremendas, que é impossível tentar explicar com palavras. E eu conheço este homem, mas este homem, para que não se ensoberbecesse, para que não ficasse vaidoso pela revelação, por tudo que ele viu, foi dado a ele um espinho na carne, e ele diz, como mensageiro de Satanás. E este homem sofria, este homem padecia, este homem sentia dores, e ele clama, ele ora a Deus pedindo para que Deus pudesse fazer com que aquele espinho, aquela dor, aquele mal pudesse sair do seu corpo e ir embora. Mas a palavra de Deus que ele recebe é esta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, querido. Quando você estiver padecendo, estiver sofrendo, ouça a voz de Deus dizendo para você: a minha graça te basta, e eu te cubro com a minha graça, porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus, irmãos, ela se revelou salvadora a todos os homens. O mesmo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso de número 6, ele fala: mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, já não seria graça. Nós fomos salvos, irmãos, é pela graça. Não é porque somos bonzinhos, não é porque temos méritos, não é porque somos bonitinhos. Não, nós fomos salvos é pela graça preciosa e maravilhosa deste Deus que nós servimos. É a graça de Deus, é pela graça, meus queridos irmãos, o sangue de Jesus Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário, ele foi vertido para que a graça de Deus pudesse ser revelada para cada um de nós. E por essa graça maravilhosa, nós hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida lá no céu. O meu nome está lá, o seu nome está lá, o nosso nome está lá. Aleluia! Então alegre o seu coração, porque o seu nome está escrito no livro da vida lá no céu, pela graça maravilhosa de Jesus. Aleluia! Quando você vai no cartório civil para casar, seu nome está escrito lá no livro de registro do cartório. Qualquer coisa que você precisar, você vai lá,
eles vão abrir o livro e vão dizer: aqui está realmente o seu Marcos Antônio Ferreira, Zenaide Coelho Ferreira, realmente o nome de vocês estão registrados aqui. Olha, querido, a palavra de Deus, ela fala que no final dos tempos, pastor Júlio falou que hoje à tarde da tribulação, quando essa tribulação passar, quando vier o juízo do trono branco, o juízo final, a palavra de Deus, ela fala que Apocalipse, que vai ser abertos os livros, e depois o outro livro, que é o livro da vida, e aqueles que não tiverem os seus nomes escritos lá, estes serão lançados no lago de fogo, que é o inferno, que será a morte eterna para aquele que não tem Jesus. Meu querido irmão, não saia debaixo da graça de Deus, para que o seu nome permaneça escrito lá, porque vai ser através daquele livro que você será identificado, que nós seremos identificados. Graça, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que essa graça, que não é de graça, muitas vezes a gente interpreta mal. A salvação é pela graça, ela é pela graça sim, mas ela não é de graça. Ela custou a vida de um inocente, ela custou a vida de Jesus. Então não é de graça, é pela graça, mas não é de graça. Alguém teve que morrer para que a graça pudesse se manifestar na nossa vida. Jesus escrevia na terra, e eu penso, presbítero Jaime, evangelista Jaime, eu penso que a palavra que ele escrevia lá era esta: graça. Graça. Mulher, eu não vou te condenar, porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Vai, não cometas mais esse pecado. Queridos, é isso que Deus faz na nossa vida, é isso que Deus faz em cada um de nós. Toda noite, quando eu vou fazer a minha última oração, e oro e digo: Senhor, perdoa os meus pecados desse dia, pecado de palavra, de pensamento, de omissão e por obras. São 4 pecados que ninguém fica sem cometê-los: palavra, pensamento, obra e omissão. O que é omissão? Omissão é você ver alguém padecendo, alguém sofrendo, e você não ter coragem de estender as mãos para abençoar aquela pessoa. Isso é omissão, é um pecado que está na Bíblia, o pecado da omissão. E pecado de obras é aquilo que a gente faz. Obras são as atitudes. Palavra, quantas vezes a gente fala uma palavra que ofende, que maltrata, que machuca? Quantos pensamentos vêm na nossa mente, irmãos? Coisas que você nem queria pensar, de repente dá um estalo, pá, puxa, eu pensei. São pecados que nós cometemos todos os dias, mas a graça de Deus, ela veio para purificar, ela veio para limpar, ela veio para trazer vida, ela veio para nos mostrar que é pela graça que nós seremos salvos, através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?